Boa noite. Nós estamos muito felizes porque nós estamos iniciando no nosso canal OAB Explicada muitas novidades sobre o direito. Então nós vamos trilhar esse caminho, principalmente para os nossos futuros advogados, que agora, com a nova ótica da prova da OAB, a prova da OAB a partir desse exame, que é o 38º, vai trazer algumas novidades. Quais são essas novidades? Foram inseridas 3 disciplinas no novo exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, eu me chamo professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, sou professor de Direito, das cadeiras Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal, Civil, em algumas matérias, por exemplo, Direito de Família, Sucessões, Ação de Inventários, e também eu sou professor de TC. O que é TC? TC é trabalho de curso. O TC foi inserido agora com a nova resolução número 5 do MEC, que a partir de 2018 trouxe algumas inovações. Porque antigamente, na lei antiga, a lei 4.215 de 63, era TCC, trabalho de conclusão de curso, agora TC. Bem, mas o nosso foco, dentro desse contexto, é a prova do exame da ordem. E nós vamos trazer para todos vocês, com muita dedicação, com muita disposição, aqueles pontos principais de cada disciplina. Nós hoje vamos dar uma aula inaugural sobre o edital. Como vocês sabem, toda prova que o examinando vai fazer ou irá fazer, ele precisa conhecer as regras do edital, porque muitas vezes o examinando, o candidato, ele se apega muito a escrever e a estudar as disciplinas, mas esquece o principal. Muitos alunos, muitos candidatos, às vezes, vão muito bem nas disciplinas, nas matérias que ele estudou, mas no dia da prova, por um vacilo, ele termina sendo eliminado. Isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque o candidato examinando, ele precisa estar atento a cada detalhe de cada prova. E nós estamos com esse intuito de focar com todos vocês, meus amigos, meus colegas, futuramente, se Deus quiser, de passar para vocês aqueles pontos que ficam na entrelinha, que muitas vezes o candidato ele não percebe. Por exemplo, vou falar só um exemplo. As questões discursivas e a prova discursiva. Muitas vezes, o aluno despercebido, o candidato desatento, o que ele faz? Ele faz toda a peça jurídica, desenvolveu o tema com excelência, mas no final ele diz lá o nome do advogado, o número da ordem e ele assina a prova. Está eliminado. A prova discursiva ela tem algumas nuancezinhas que nós vamos estar falando daqui a pouco. Então, o nosso projeto de aulas do exame da ordem vai ser um projeto continuado. Um projeto continuado. Como é que vai ser as aulas? Todo sábado nós vamos estar gravando estas aulas para você, meu amigo, para você, minha amiga,
para que você obtenha conhecimento de alguns pontos que muitas vezes os outros cursinhos não falam. Porque os cursinhos, geralmente, eles têm uma fórmula de trabalhar com o candidato de uma forma pincelada. O que é pincelada? Ou mitigada. Ele traz para você, meu amigo, aqueles pontos que são pontos cruciais. São aqueles pontos que já foram temas em outras provas. Mas o nosso curso ele é diferente. Aqui tudo é diferente. Aqui tudo é diferente. Por quê? Porque nós pretendemos passar para vocês a matéria continuada. Nós vamos estar trabalhando com vocês aqueles pontos que constam, por exemplo, no Código de Ética e Disciplina, aqueles pontos que nós vamos estar discutindo naturalmente, baseado no Estatuto, no Regulamento Geral e no Código de Ética. Nós temos, eu sou também advogado, em algumas áreas eu atuo na advocacia, e nós vamos passar para vocês, no nosso endereçamento, quando a gente for disponibilizar a imagem para vocês, os nossos endereços. Vocês vão seguir o nosso Instagram, que eu vou também estar gravando também para o Instagram, YouTube. Nós vamos estar passando para vocês os nossos contatos, né, os telefones, os e-mails, o nosso endereço do nosso escritório de advocacia, porque o escritório de advocacia ele é uma ponte entre o candidato, entre o acadêmico, entre o examinando, com o direito que você vai conviver. Após você obter a sua carteirinha, você vai trabalhar em escritório de advocacia, você vai ser um advogado público, um advogado privado, vai ser um assessor, vai ser um consultor, vai ser um advogado renomado, enfim, uma vez passado o exame da ordem, advogado para sempre. Coisa boa, né? Então nós estamos aqui para isso, para dar para você o que há de melhor dentro das disciplinas do direito. E só para falar para vocês, de uma forma bem didática, pedagógica, nós vamos também militar com as novas disciplinas que a prova do exame da ordem vai exigir. Quais são as novas disciplinas? Direito financeiro, direito previdenciário, então, direito eleitoral. Então, são matérias que são muito importantes no dia a dia do advogado. São muitas demandas que o advogado absorve, porque há muitas inovações, as leis que estão sendo projetadas para essas três disciplinas. Nós temos grandes inovações para que o aluno, para que o acadêmico, para que o futuro advogado possa atuar nessas áreas. Essas áreas são muito importantes, como as demais também. Então, direito financeiro, direito econômico, direito tributário. Então, todas essas demandas dessas disciplinas que o advogado irá atuar futuramente, há muitas demandas, assim como o direito eleitoral. Nós temos aí, quando nós estivermos estudando a composição do Poder Judiciário, que está lá na Constituição Federal, dos artigos 92 até 125 da Constituição Federal, nós vamos estar dissecando a cada tribunal, qual a competência, o número de membros, enfim, é muito rico, ou é muito rica essas disciplinas. Bom, mas agora nós vamos focar no nosso edital. O edital para o exame 38 ou 38º já foi publicado e eu agora vou trazer algumas
alguns destaques do edital. Eu não trouxe todo o edital porque ele é muito longo, ele tem muitas nuances, tem muitas disposições, tem muitas inovações, né? Então, nós vamos estar trazendo apenas uma síntese daqueles pontos que o examinando, que o candidato precisa conhecer. Porque é muito importante, principalmente prazo de inscrição, recursos, etc, etc. Então, nós vamos iniciar. O edital, ele foi editado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é o órgão máximo dentro da hierarquia funcional e organizacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele, através de seus provimentos, o que é provimentos? São resoluções, são normativos, que tratam de seus ritos dentro do sistema da Ordem dos Advogados do Brasil. E o último provimento que nós temos em vigor, ele trouxe, né, é um provimento que trouxe essa inovação dessas 3 disciplinas que serão, ou já são, ou já foram inseridas dentro dessa plataforma do 38º. Então, o provimento, ele é baseado na Lei 8.906, que a Lei 8.906 é a lei do Estatuto da Advocacia. Então, esta lei é muito importante, nós vamos estar tratando cada artigo desta lei dentro das suas aulas naturais, que nós vamos estar desenvolvendo, porque nesta lei ela traz todo o normativo, trata do exame da ordem, trata da ética do advogado, das prerrogativas do advogado, das incompatibilidades do advogado, enfim, são todas os ritos e normas e regras jurídicas que o futuro advogado precisa conhecer. Neste momento, o candidato ao exame da ordem ele precisa conhecer, nas entrelinhas, o edital. Muito bom. Então, o edital, como eu já falei, ele é regido, normatizado pelo Conselho da Ordem, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que é o órgão máximo, é o órgão supremo. Depois ele delega para uma comissão de uma coordenação de exame de ordem. E essa comissão organizada, eles destinam que esta prova, que será aplicada futuramente para os candidatos, a banca escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição muito séria. Ela é muito séria. Ela, através dos seus componentes, dos seus organizadores, tem um conceito muito, muito legal com relação a todas as provas que a Fundação Getúlio Vargas aplica. Não só o exame da ordem, a Fundação Getúlio Vargas, ela aplica também para tribunais, procuradores, promotorias, tanto federal como estadual. Então, é uma entidade, é uma instituição muito séria, a Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz a prova, quando eu fiz o exame da ordem, era a Fundação Getúlio Vargas. Eu vi que a prova, pelo menos a prova que eu fiz, ela estava bem elaborada, é uma prova didática, as questões da prova feita pela FGV são questões do dia a dia que o advogado pratica nos seus escritórios. A Fundação Getúlio Vargas, todas as questões de direito estão voltadas para situações problema.
ela apresenta um problema, por exemplo, direito penal. Ela apresenta uma situação, um problema, traz esse problema para o advogado vai dissecar para o seu cliente. Então, é uma prova muito prática, é uma prova muito, assim, muito voltada para a advocacia. Mas nós vamos tratar agora das disposições. O que são disposições? São as regras, são as normas que vão reger ou regerem o comando das provas. Tanto a prova objetiva como a prova subjetiva ou prática, né? Prática discursiva. Então, é importante o candidato saber que um dos requisitos, mas são vários requisitos, né? Está lá no artigo 8º do Estatuto, né, da Lei 8.906. Um dos requisitos essenciais para que o futuro advogado possa atuar com registro legal, isso está lá no artigo, né, no artigo da Constituição Federal, artigo 7 do 33, que trata da regulação das profissões. Isso é muito importante. Um dos requisitos para que o advogado possa exercer com plenitude a sua profissão ou o seu exercício, chamado munus público, é ser aprovado no exame da ordem. Então, o candidato que não for aprovado, eu digo, quando eu falo em aprovação, o candidato tem que passar por duas provas. Uma prova objetiva, que é eliminatória, isso é muito importante, não é classificatória, é eliminatória. O que é eliminatória? Significa que se você não alcançar o mínimo de aprovação, você não vai para a segunda fase. Então, o candidato, ao ser aprovado no exame da ordem, ele vai buscar na seccional, onde ele fez a sua inscrição. Eu, por exemplo, fiz na seccional do Distrito Federal, mas isso é só um detalhe. Todos aqueles que vão fazer prova, tanto em Brasília como fora de Brasília, vão fazer o seu registro para pegar a carteirinha da ordem, lá na Ordem dos Advogados Seccional do Estado. No caso meu, foi o Distrito Federal. Então, um dos requisitos importantes, o candidato fica sabendo, que é ser aprovado nas duas provas, na prova objetiva e na prova discursiva ou subjetiva. Mas não se preocupem, nós vamos trazer aqui para vocês aquelas disciplinas, aqueles títulos contidos, códigos na doutrina, na jurisprudência, nos enunciados, nas súmulas, tanto súmulas comuns como súmulas vinculantes, tudo aquilo que a prova do exame da ordem exige do candidato. Então, o exame da ordem é uma prova que eu diria que é uma prova fácil ou difícil. É fácil para o aluno que vem dentro de um conceito de estudar, né? Estudar naturalmente, conhecer todas as disciplinas e se preparar intelectualmente para fazer uma boa prova. É difícil para aqueles que não estudam, para aqueles que não buscam conhecimento. E aí fica um pouco difícil, porque a prova, como nós falamos, é uma prova. Tudo que é prova é prova. Então, nós vamos estar falando aqui como é que funciona a aplicação dessas provas. A aplicação da prova, ela tem uma duração de 5 horas. No dia do exame, o candidato deverá chegar pelo menos com 2 horas de antecedência. Não chega em cima da hora, não. Chega com 2 horas de antecedência, porque você se organiza. Pode haver nesse dia algum congestionamento, então procure relaxar, faça uma refeição leve, que geralmente as provas do exame da ordem começam impreterivelmente às 13 horas, em ponto. 12h30 fecha os portões, ninguém entra mais.
Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só o próximo exame. Então, se programe. São duas provas. Primeiramente, a prova objetiva, que com um determinado tempo vai sair o resultado e somente vão fazer a prova, a segunda fase da prova, do exame da ordem, aqueles que obtiveram pelo menos 50% da prova. Não há o critério de uma errada anula uma certa. Não. É importante o aluno ler, porque o edital traz todas essas regras. Agora nós vamos falar quem está apto a fazer a prova do exame da ordem. Não é qualquer um que está apto a fazer a prova do exame da ordem. Um dos requisitos para fazer o exame da ordem é que é facultado ao bacharel em Direito. O que é o bacharel? Bacharel é aquele acadêmico que faz o curso de Direito em 5 semestres. É aprovado em todas as disciplinas, inclusive no núcleo de prática jurídica, que é porta de entrada para a prova número 2, que é a prova subjetiva, que é onde você vai fazer uma peça, vai responder as questões discursivas e etc. Bom, o exame da ordem, o edital, ele consta que é facultado ao bacharel em Direito, que detenha cargo ou função incompatível com a advocacia, prestar o exame da ordem, ainda que vedada a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que você, por exemplo, que é funcionário público, que é um policial militar, que é um bombeiro militar, que é um funcionário que exerce uma função comissionada ou um cargo comissionado na administração pública, federal, estadual, municipal, naquele momento você pode fazer a prova, você só não pode exercer o ofício de advogado. Por quê? Porque nos artigos 28, 29 e 30, lá do Estatuto, eles dizem que é incompatível. O que é incompatível? É que você não pode exercer por força da lei. Mas quando você se aposentar, quando você deixar o serviço público, e se você quiser exercer o ofício da advocacia, aí você vai lá na ordem, faz a sua inscrição, faz o registro e recebe a sua carteira e vai trabalhar naturalmente. Bom, outro item importante não são para os brasileiros, mas são para os estrangeiros. Poderá prestar o exame da ordem o portador do diploma estrangeiro que até o segundo semestre de 2023, ou seja, até dezembro de 2023, já tenha sido revalidado o seu registro. O que significa dizer? É que você fez um exame da ordem, você fez um curso de Direito fora do Brasil e agora você quer regular aqui no Brasil este diploma para que você possa fazer o exame da ordem e passar pelos ritos normais, como todo mundo passa. O importante nesse item é que o estrangeiro ele tem que fazer a prova do exame da ordem. Tem que fazer o exame da ordem. Poderão realizar o exame da ordem os estudantes de Direito que comprovem estar matriculados nos últimos 2 semestres do último ano do curso de graduação. O que significa dizer isso? Significa dizer que se você estiver cursando em 2023, de agosto a dezembro, o 9º período ou o 9º semestre, você pode fazer o exame da ordem. Se você estiver fazendo o 10º semestre, você pode fazer o exame da ordem. Aí, o que vai acontecer? Se você for aprovado, que você vai ser aprovado, com certeza. Por que você vai ser aprovado? Porque você está estudando, você está lutando, você está batalhando, então você vai ser aprovado. Quando você se formar, você pega lá na sua universidade o seu certificado, porque muitas vezes o diploma demora 6 meses mais ou menos, mas você com o certificado autenticado pela sua universidade, você pode ir lá e se inscrever para o registro.
Os estudantes de direito que declararem falsamente, isso aqui é muito importante. Tem muitos alunos que às vezes estão cursando o sexto semestre, sétimo semestre, oitavo semestre. Aí eu vou fazer a prova do exame da ordem e vou colocar lá no nono semestre. Não pode. Está lá no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Não pode. Tem pena, tem multa, tem detenção. Então é muito perigoso. Quando você for fazer sua inscrição, esteja consciente de que você preenche os requisitos da lei, que você está enquadrado, tudo conforme a lei. Então faça uma prova consciente, faça uma prova tranquila. Não fique fazendo coisa que não esteja dentro da lei, porque hoje há uma integração dessas informações. Hoje existe a tecnologia, né? Onde a tecnologia ela faz o cruzamento dessas informações junto aos dados, os bancos de dados, e aí você pode responder no processo. Então evite. Aliás, eu aconselho que o futuro advogado, que ele não cometa, vamos dizer, infrações, que ele não cometa ilegalidade, né? Ele tem que ser o homem da lei, o intérprete da lei. Isso é uma das prerrogativas fundamentais do advogado, ser o intérprete da lei. É isso? A boca da lei. Estarão sujeitos, para quem pratica essas situações de falsidade ideológica, as infrações contidas no artigo 8º, inciso 8º. Artigo 8º, inciso 6º desse artigo 8º, que é a idoneidade moral. Então, o futuro advogado, ele tem que estar coberto pelo manto da legalidade. Isso é muito importante. O examinando, quem é o examinando? O examinando é o candidato a uma vaga, né, de advogado. O examinando prestará o exame da ordem no Conselho Seccional da OAB de sua livre escolha. Antigamente não tinha, você tinha que fazer o exame orientado e determinado pela seccional. Hoje não, você tem houve um provimento, que é o provimento 212, que ele flexibilizou. Por exemplo, na prática, estou em Fortaleza, em viagem. Então, antigamente eu não podia fazer a prova do exame, porque tinha que ser vinculado à minha seccional. Eu estou lá em Fortaleza, eu vou fazer a primeira prova lá, posso fazer. E a segunda eu faço aqui, não tem problema nenhum. O provimento 212, ele veio flexibilizar essa situação. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, naquele dia da prova, ele não podia estar aqui em Brasília. E aí ele deixava, ele perdia a oportunidade. Então, a ordem está sempre inovando. Quando eu digo a ordem, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Toda vez que eu falar a ordem aqui, não é a seccional, mas é o Conselho Federal, que é o que regula todas as seccionais dos 27 estados e o Distrito Federal. Então, após a aprovação do exame da ordem, que é aquele período que você foi aprovado, tanto na primeira fase como na segunda fase, você obteve aprovação na prova objetiva, foi para a prova subjetiva, também obteve a aprovação. Todas eliminatórias, isso é importante, não é classificatória, é eliminatória, todas. Se você não obtiver o mínimo necessário para a obtenção da aprovação, você não será registrado junto à ordem. Então, após a aprovação do exame da ordem, você vai fazer a sua inscrição lá na seccional. Lá você vai comprovar apresentar todos os documentos que são exigidos lá na ordem, lá na seccional. Então você vai apresentar foto, capacidade civil, título de eleitor, certificado de reservista para homens, certidões. É muito importante as certidões. Eu queria só abrir um leque que
todas as certidões exigidas pelo registro, lá na hora que você vai fazer, hoje é muito simples. Por exemplo, se você quer uma certidão lá do seu estado, Sobral, lá no Ceará, menos de 1 minuto você tem essa certidão. Olha que coisa boa, né? Você quer uma certidão de idoneidade, uma certidão criminal, tudo isso é de graça. Você não paga nada. Olha que coisa boa, né? Onde é que está previsto esse direito dessas certidões? Lá no artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal trouxe muitos direitos e garantias fundamentais para o cidadão. Às vezes você não conhece isso. Não se preocupe. Você recebeu a comunicação de que você precisa fazer a apresentação desse documento, não se preocupe. Entre lá no site do Tribunal Regional Federal, lá na Justiça Criminal, Tribunal Eleitoral, e lá você obtém todas as certidões sem nenhum problema. Isso é muito legal. Nós já falamos da prova. A prova é 80 questões. Para você obter a aprovação na primeira prova, você tem que acertar no mínimo 40 questões. É difícil? É difícil. Mas se você vem estudando, vem batalhando, não vai ser difícil, vai ser fácil. Aprovado na primeira fase, na prova objetiva, você vai para a segunda fase. A segunda fase geralmente demora 60 dias para você se preparar. Quando você for aprovado no exame da ordem da primeira fase, imediatamente você tem que entrar na disciplina que você optou lá na inscrição. Por exemplo, se você optou lá na sua inscrição para fazer a segunda fase, Direito do Trabalho, então você já vai preparando as suas peças. E lembre-se, todos esses direitos, direito penal, direito empresarial, direito constitucional, direito civil, direito trabalhista, tem que vir acompanhado do instrumental. O que é o instrumental? É o processo. É o processo. Por exemplo, direito penal, você vai para o direito material, que é a primeira fase do Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848-40. Então, você estudou o direito penal. Quando você for fazer a prova instrumental ou a prova subjetiva, a peça, pode ser que você tenha que recorrer a direito processual do trabalho, direito processual civil, direito processual civil, direito processual penal. Então, eles estão interligados. Então, é importante, quando o aluno for para a segunda fase, ele colocar na sua mente de que tudo que ele estudou na academia, tanto direito material como direito instrumental, ele vai aplicar agora nessa segunda fase. É espetacular, é muito bom, é muito legal. Ali você tem todo o arcabouço, né, de conhecimento daquilo que você estudou. Nós já estamos chegando quase no final, mas eu só gostaria de tecer aqui alguns comentários de inovações desse concurso. Então, como eu falei lá no início, algumas disciplinas já aplicadas pelo exame da ordem, que são aquelas disciplinas que eu diria, que eu falaria de uma forma bem técnica, epistemológica, né? Epistemológica. O que é isso? São aquelas disciplinas que muitas vezes você estuda lá no início do primeiro semestre. Quais são essas disciplinas? Antropologia, filosofia, direitos humanos, muito importante direitos humanos. Direito ambiental, é isso? Direitos difusos, né? Direito, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.078 de 90. É muito importante você estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que costuma cair muito na prova, da prova do exame da ordem. Por quê? Porque, como eu falei lá no anterior,
As provas da Fundação Getúlio Vargas, elas são provas práticas, que o advogado trata questões do dia a dia. Então, o direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente da proteção, nós vamos estar estudando uma aula própria, né? O direito ambiental, né? Principalmente a Lei 9.605, que é muito importante, trata sobre os danos, né, ao ambiente. Artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente como um todo, como uma regra. Se você estudar os 10 incisos ou os 10 comandos que detêm o artigo 225, você está apto a passar, a acertar as questões do direito ambiental. Nós temos também o direito internacional, tanto o público como o privado. Nós vamos estar estudando aqui também aquelas noções, né? Tratar da lei do estrangeiro, né? Migração, enfim, filosofia do direito. Nós vamos estar estudando o pensamento de alguns filósofos, né? Hans Kelsen, Thomas Hobbes. Olha, nós temos muitos filósofos que nos deixou ou que nos deixaram grandes lições, né? Ulrich e outros, né? Nós temos também o direito financeiro, agora como inovação. Nós vamos estar estudando aquela lei de 1964, que muitos pensam que já foi revogado, mas não foi revogada não. A lei 4.320 de 64 é uma lei muito legal, é uma lei que vai nos trazer muito conhecimento para o nosso direito financeiro. O direito previdenciário, nós temos aí recentemente a reforma da Previdência, que foi a última proposta aí de emenda à Constituição de 2019, que foi a emenda constitucional, se eu não me engano, foi a número 103. Mas nós vamos estar estudando direitinho todas esses normativos para que nós possamos estar bem equilibrados. O direito eleitoral, cada dia mais ele está sendo midiático nas mídias. São essas decisões muito importantes, decisões de ilegibilidade, perda de cargo, função. Então, o direito eleitoral, nós temos que estudar com muito olho clínico, porque é um direito. Agora mesmo nós vimos nessa última sessão que houve no Tribunal Superior Eleitoral, a perda do mandato, né, aquele ex-procurador, não é isso? Daltan, eu não sei muito bem o nome dele, mas é muito importante o direito eleitoral. Nós vamos estar estudando de uma forma assim pincelada qual é a competência de cada órgão, os tribunais regionais eleitorais, a competência do Tribunal Superior Eleitoral, os cartórios dentro da circunscrição de cada estado, de cada município. Hoje nós temos mais de 5.449 municípios, mais de 5.449 cartórios, que todos devem estar andando na mesma direção, né? E por último, meus amigos, nós vamos estar agora tratando das nossas conclusões finais, né? Dizendo o seguinte, que a prova, ela é uma prova. Então, toda prova, ela vem com um conceito de concentração. Então, no dia da prova, você tem que estar preparado, você tem que ter estudado dentro daquele tempo que a FGV dá para o examinando, né? Poder estudar todos os dias. Nós vamos ter aqui técnicas de estudo, como é que a gente estuda, como é que a gente se prepara para o exame da ordem. Então, cada disciplina que nós vamos estar passando para vocês, a gente vai trazer essas técnicas. Por exemplo, sábado que vem, nós vamos estar iniciando com o direito constitucional. Então, eu vou trazer aqueles princípios fundamentais que constam no nosso texto maior, que é a Constituição Federal de 1988, o papel de cada um daqueles artigos e para que serve aqueles artigos para a sociedade.
Então, nós vamos estar respondendo uma questão de exames que já foram passados, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como é feito ou feita as questões da prova do exame da ordem. Mas não vamos nos preocupar. Nós vamos focar, a partir de hoje, com a nova ordem OAB explicada. Eu quero trazer para vocês o meu melhor, aquilo que eu aprendi de melhor. E eu tenho certeza que se vocês tiverem uma política de estudo, uma técnica profissional de estudo, que uma coisa é você ter uma técnica de estudar. Eu li isso aqui. Não, você tem que focar, você tem que ter uma sequência concatenada daqueles títulos. Por exemplo, quando eu estiver falando lá no direito penal, sobre drogas, que é a lei 11.340, de 2006, estiver falando sobre o Estatuto do Idoso, lei 10.741, quando eu estiver falando sobre a lei Maria da Penha, que é a lei contra a violência doméstica, que é a lei 11.343, enfim, quando a gente estiver tratando sobre esses normativos, eu vou estar passando para vocês a técnica de estudar. Como é que você estuda? Como é que você se prepara para o exame da ordem? E a OAB, nosso canal aqui, que está iniciando hoje, OAB Explicada, vai trazer todos esses pontos cruciais, importantes, para você fazer uma boa prova, tranquilo, você não precisa se preocupar. Continue estudando, como você sempre estudou, nada de entrar em surtar, não. A prova precisa de concentração. Se você tiver concentração nos seus estudos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser o tempo que você quiser. Por exemplo, o nosso canal vai estar à disposição de vocês 24 horas. Então, se você chegou em casa, quer relaxar, quer conhecer um pouquinho do direito penal, quer conhecer um pouquinho do direito constitucional, quer conhecer um pouquinho do direito processual penal, o direito ambiental, filosofia do direito, então é só nos seguir, que nós teremos o maior prazer de passar para vocês o que é a melhor da prova. E eu tenho a certeza absoluta que em setembro, nós vamos estar comemorando juntos a aprovação garantida de cada um. Eu agora estou encerrando, nossa aula foi de 50 minutos, eu estou encerrando e eu pretendo ministrar cada aula com uma resolução de uma questão daquela matéria. Por exemplo, na prática, sábado que vem nós vamos estar desenvolvendo aqui a aula de Direito Constitucional e nós vamos trazer uma questão só para você ter uma ideia como é que é feito essas provas e como é desenvolvida essas provas da Fundação Getúlio Vargas. Só quero dizer para vocês que vocês nos sigam no nosso Instagram. Nós teremos o maior prazer de responder as suas questões, as suas dúvidas. Os nossos telefones vão estar à sua disposição, nosso e-mail, enfim, todos os nossos contatos. Precisar de alguma dúvida com relação ao escritório de advocacia, eu vou mandar o endereço para vocês. Se vocês quiserem fazer uma visita aqui no nosso escritório, será um prazer muito grande. É só agendar com o nosso assistente, com o nosso secretário, que ele terá o maior prazer de fazer isso. Muito obrigado e até a próxima aula, Direito Constitucional.